Acho que agora vai. Oi, pessoal, boa tarde. Ouvem bem? Pronto. Boa tarde a todos. Atipicamente aqui hoje parece que está tendo uma instabilidade na internet e a gente teve esses probleminhas aqui operacionais. Demoramos além da conta para iniciar. E aí, também seguindo essa atipicidade, eu vou ficar aqui juntinho de Arani para abrir esse espaço, não é? Mais um Capacita 6 da semana. Hoje com a nossa querida Arani Freire, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o processo administrativo disciplinar. Então, fiquem bem à vontade, suguem aí as informações que a Arani possa contribuir com a gente pela experiência dela como advogada. A Arani hoje atua na gerência de correição, dentro da Diretoria Geral do Controle Interno. Então, eu peço que vocês participem, coloquem as informações no chat, dúvidas, não é? Vamos fazer dessa tarde uma tarde de multiplicação de conhecimento. Bem-vinda, Arani. Doutora, é um prazer. Deixa eu me afastar um pouco, fica até ruim, né? É um prazer, assim, a senhora ter a oportunidade para mim, essa oportunidade aqui de estar aqui presente. Espero passar um pouco do meu conhecimento para todo mundo e esclarecer algumas questões sobre o processo administrativo disciplinar. Tenho certeza que você vai conseguir. Vai ser excelente. Tá com o teu coisa aberto? Teu WhatsApp não, né? Não. É para abrir? Depois tu tenta abrir aqui. Pronto, pessoal, então vamos lá, vamos dar início, tá certo? Aproveitem aí a aula. E aí, no final, possivelmente eu vou estar numa reunião com a secretária e você pode finalizar. Okay, tá bom? Doutora, tá. Boa aula, pessoal. Boa tarde. Obrigada pela atenção. Boa tarde, doutora. Bem, pessoal, vou iniciar agora a falar sobre o processo administrativo disciplinar. Eu estou com dificuldade de passar o slide aqui. Só um minuto. Wesley. Me ajuda a passar aqui. Eu quero passar os slides para lá, mas eu não estou conseguindo. Tu sabe? Passar os slides. Não está aqui, né? Está por aqui? Não está, não. Ficou para a direita com a setinha, não vai não? Chama aí. Gente, eu peço desculpas, eu estou tentando aqui passar a minha apresentação, estou com dificuldade. Só um minutinho só, tá? Fica aqui. É porque não está habilitado o slide, mas está sendo providenciado. Peço desculpas, só um momentinho. Vou, daqui a pouco. Agora. Pronto. Vamos agora iniciar. O conceito. PAD nada mais é do que o processo administrativo, nada mais é do que o processo pelo qual a administração pública pode punir seus servidores pelas infrações funcionais praticadas por eles. A Lei 6.123 de 68, em seu artigo 195,
fala sobre as responsabilidades, no qual especifica o seguinte: pelo exercício irregular das suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente por uma mesma conduta. O servidor pode ser responsabilizado nas instâncias administrativas, civil e penal, sofrendo as correspondentes sanções, que são independentes e cumuláveis. Bem, desculpa um pouco o nervosismo, eu estou um pouco nervosa, mas vamos em frente. A legislação aplicada no processo administrativo disciplinar no âmbito estadual é a Lei 6.123 de 68. Também trata de processo administrativo disciplinar a Lei 11.781. A Lei 14.547 prevê os contratos temporários, o CTD, e suas alterações foi pela Lei Estadual 37.814. Aqui no âmbito da Secretaria de Saúde, antes existia uma prática das sindicâncias serem punitivas e serem tratadas no âmbito dos hospitais. Ela era regida pela Instrução Normativa 001/2000, que era a sindicância punitiva. Entretanto, essa sindicância ela foi revogada através da Portaria 642 de 2021, de 25 de setembro de 21. Por quê? Porque existe um entendimento do Ministério Público onde o gestor, o chefe imediato, não poderia punir um servidor. Então, tirava o critério da isenção, né, do órgão. Então, diante desse aspecto, nós aqui da correição, juntamente com o jurídico da Secretaria de Saúde, opinamos por não mais existir a vigência dessa instrução normativa, a qual foi revogada. E todas as sindicâncias e processos administrativos disciplinares passaram a correr aqui pela gerência de correição, no âmbito da secretaria. Feito esses esclarecimentos, passamos aos princípios aplicáveis no processo administrativo disciplinar. São os princípios da administração: o devido processo legal, o da ampla defesa e contraditório, o informalismo, a verdade real, a presunção de inocência e motivação. Passamos a esclarecer cada princípio desse de forma específica. O devido processo legal está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. É considerado o princípio fundamental do processo administrativo, pois ele se configura como base sobre a qual os demais se sustentam. Que ninguém poderá ser condenado sem ser assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, diante desse aspecto, tem que ser garantido que o servidor a qual é imputado qualquer infração disciplinar tem que ser resguardado e garantido o direito da ampla defesa em todos os sentidos, no sentido de conceder vista de todas as provas que foram produzidas contra ele, para que ele tenha o princípio da igualdade das armas, para se defender na mesma proporção das acusações que estão sendo imputadas a ele. Então, esse princípio, ou seja, impõe o cumprimento dos direitos legais previstos na aplicação da penalidade. O princípio da ampla defesa e do contraditório significa permitir a qualquer pessoa acusada o direito de se utilizar de todos os meios de defesa admissíveis em direito. É essencial que ele seja adotado em todo o procedimento que se possa gerar qualquer tipo de prejuízo ao acusado. Portanto, deve ser adotado em todos os procedimentos para que possa ensejar a aplicação de qualquer tipo de penalidade. O princípio do contraditório dispõe que todo ato produzido pela comissão caberá igual direito
ao acusado de opor-se contra ela. Apresentar a versão que ele venha ou ainda fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela que está sendo feita na acusação, que é o princípio da igualdade das armas, conhecido no direito penal, que também se aplica em relação à ampla defesa. O princípio do informalismo. O princípio do informalismo moderado também é chamado de princípio do formalismo moderado. Significa que o PAD a dispensa de formas rígidas. Assim, mantém-se apenas as compatíveis com a certeza e a segurança dos atos praticados, salvo expressamente de lei e relativa aos direitos do acusado. O princípio da verdade real, conhecido também como cabe ao imputado demonstrar de forma clara e evidente que as acusações que estão sendo postas contra ele não são verdadeiras. Eles vão contrapor as provas. Então, a comissão tem o dever de, diante desse contexto, analisar de uma forma fria, de uma forma que se convença, né, de que aquilo realmente é a verdade. Não só a frieza dos documentos, mas sim a questão de querer interpretar o processo para se fazer, de fato, que a justiça seja realizada dentro do bojo processual. Não se admite, desse modo, a verdade sabida no processo administrativo disciplinar. Desse princípio decorre que a administração tem o poder-dever. Posso continuar? Estão me escutando? Saiu a câmera. Estão me ouvindo? Pronto, vamos seguir, né? Continuando, em relação ao princípio da verdade real. Desse princípio decorre que a administração tem o poder-dever de tomar emprestado e de produzir provas a qualquer tempo, atuando de ofício ou mediante provocação, de modo a formar sua convicção sobre a realidade facta em apuração. Princípio da presunção da inocência e da não culpabilidade. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Processo disciplinar. Enquanto não houver decisão final condenatória, o acusado deve ser considerado inocente. O ônus de provar a responsabilidade é da administração.
Em razão desse princípio, não pode se tratar o acusado como condenado, impondo restrições descabidas ou sem previsão legal. O princípio da motivação. O princípio da motivação surge como mais um instrumento de garantias da administração e dos administrados, quando, ao atendimento dos interesses públicos, de certo modo, revestindo-se em uma forma de publicidade, a vontade da administração estampada nos seus atos. Portanto, em razão dos fundamentos de qualquer decisão administrativa que implique restrições de direito ao cidadão, devem obrigatoriamente ser explicitados. Olha como é que tá. Olha como é que tá aqui. E do PAD. Na sindicância, não existe o contraditório e ampla defesa. Não é aplicado também pena disciplinar. E também não existe interrupção do prazo prescricional. Já no PAD, diferentemente do que ocorre na sindicância, é respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Existe a possibilidade, sim, de se aplicar uma pena disciplinar. E também a instauração do PAD interrompe o prazo prescricional, considerando a tipificação da conduta atribuída à pessoa que está infringindo os dispositivos da lei. Fiz um quadro comparativo específico aqui nesse outro quadro, onde especifica os requisitos da sindicância e do inquérito administrativo. A sindicância está prevista no artigo 217 e 218 da Lei 6123 de 68. Na sindicância, conforme o artigo 217 e 218, quando tiver ausente a autoria e ou a materialidade, se instaura-se a sindicância a fim de se descobrir efetivamente a autoria e a materialidade. Quando se tem essas características, se instaura diretamente o inquérito administrativo disciplinar, que está previsto no artigo 219 e 241. As comissões, nesse caso aqui, ela pode ser, a sindicância ela pode ser feita apenas por dois membros, enquanto que o inquérito tem que ter 2 membros e um presidente. Também tem que estar composta de servidores públicos estáveis, ambas, tanto a sindicância como o inquérito administrativo disciplinar. O desdobramento, o que é que acontece? Na sindicância, ela, depois de apurada, se não for detectado que existe realmente a materialidade ou autoria em relação à imputação que está sendo apurada, vai significar um arquivamento em relação ao servidor. Se ela detectar que existiu realmente a autoria e a materialidade, vai se disciplinar para a instauração de um PAD ou de uma sindicância punitiva. Já o inquérito, existe a autoria e a materialidade, ele é julgado por 3 membros, e dentre servidores públicos estáveis. Também ele, no final da investigação, é respeitado o contraditório e a ampla defesa, e no final ele pode
opinar pelo arquivamento, se eles entenderem que não houve o cometimento da infração nos moldes apresentados na representação inicial. Ele pode também aplicar uma pena de repreensão, multa, suspensão e ou até destituição da função, demissão e até a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, segundo o artigo 199 da Lei 6123. Os prazos. Na sindicância, segundo dispõe o artigo 217 da Lei 6123 de 68, o prazo é de 20 dias, certo? Para se instaurar e ser concluída a sindicância. Já o inquérito administrativo disciplinar, o artigo 220 da mesma lei, ele prevê que o prazo é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias se houver dificuldades em relação aos procedimentos não poder ter sido concretizado no prazo de 60 dias, ele pode ser prorrogado por mais 60 dias. A forma de contagem de prazo. Exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. É previsto no artigo 189 da Lei 6123/68, que diz o seguinte: contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nesse estatuto. Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento para que inicie-se em sábado, domingo ou feriado, para o primeiro dia útil subsequente. Essas são a forma de contagem de prazo quando da instauração do processo administrativo disciplinar e ou sindicância. Da instauração do PAD. A responsabilidade de instauração é da autoridade competente. Ocorrência da instauração a partir da publicação do ato que constituía a comissão. O artigo 215 do mesmo dispositivo legal anteriormente mencionado são competentes para instaurar o processo administrativo disciplinar o governador, os secretários de Estado e os diretores de repartição. O artigo 217, a sindicância será precedida de 2 funcionários designados mediante despacho da autoridade que determinar a sua instauração, devendo ser concluída no prazo de 20 dias, conforme eu já tinha mencionado anteriormente. O artigo 219 prevê que o inquérito administrativo será promovido por uma comissão composta por 3 funcionários, designado pela autoridade competente. No seu parágrafo 1º, ao designar a comissão, a autoridade indicará, dentre os seus membros, o presidente, como eu havia falado, que é o presidente e 2 membros. E, parágrafo 2º, mediante a portaria, o presidente da comissão designará um servidor, de preferência seu subordinado, para exercer a função de secretário. Aqui na secretaria especificamente, a responsabilidade era de Dr. André, o secretário de Saúde, mas ele delegou as suas atribuições para Dr. Caio, que é o secretário de Finanças. Hoje, ele é a autoridade instauradora e julgadora dos processos administrativos disciplinares, bem como das sindicâncias que tramitam no âmbito da Secretaria de Saúde. É importante mencionar que o PAD é um processo sigiloso, na qual deve ser respeitado todo o sigilo em relação às informações que nele constam, né? que constam no processo. Deve ser observado durante todo o processo e se destina à proteção da administração e do imputado. Quando houver dados sigilosos de um imputado ou de ambos, a comissão atuará tais documentos em apartados, de forma que as informações sigilosas do acusado não estejam acessíveis aos outros. Caso seja requisitado um documento sigiloso por outro órgão de fiscalização ou investigação, a comissão processante deverá, conforme o caso, encaminhar os documentos diretamente ao órgão requisitante ou remeterá à autoridade competente para que esta decida a respeito. O acesso ao processo administrativo restringe-se
aos interessados ao processo, ou seja, ao imputado, o seu procurador e a administração. Isso também tem que ser observado a LGPD, que também prevê que a administração pública tem que preservar os dados dos seus servidores, né? Então, o processo administrativo disciplinar, ele não é aberto ao público. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso às informações contidas nos PADs e ou na sindicância. Só os envolvidos diretamente é que vão ter acesso ao procedimento. Da prescrição, né? É importante lembrar que o processo administrativo tem prescrição também. Então, o início da contagem do prazo prescricional se dá da data do fato punível. E ele interrompe no momento da instauração do processo administrativo disciplinar. Inicia-se novamente a contagem após a instauração, contando o término legal do prazo do processo administrativo disciplinar. Os prazos serão contados em dias corridos, excluindo-se a contagem do dia inicial, conforme dito anteriormente, conforme dispositivo legal da Lei 6123. Os prazos prescricionais estão previstos especificamente no artigo 209, onde prevê que as penas de 1 ano, pena de repreensão vai prescrever em 1 ano. As penas de suspensão vai prescrever em 2 anos. E a de destituição de função, demissão, cassação e aposentadoria ou disponibilidade vão prescrever em 5 anos. No caso, o abandono, né? Ele vai prescrever em 5 anos, que são os casos mais comuns aqui da Secretaria de Saúde. Principais irregularidades. As principais irregularidades praticadas por servidores no âmbito da Secretaria de Saúde estão relacionadas ao seguinte: abandono de trabalho, quando o servidor se ausenta das suas atividades laborais por 31 dias consecutivos, o abandono de plantão, quando o servidor abandona injustificadamente o posto de trabalho, insubordinação, o descumprimento de ordens pessoais dadas pelo chefe a determinado empregado ou grupo. Insubordinação grave é o descumprimento das ordens dadas pela chefia a determinado empregado ou grupo, causando prejuízo significativo à administração pública. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Colocar outra pessoa para tirar, por exemplo, tirar seu plantão, quando na verdade não é o servidor que está tirando. E o excesso de faltas também. Esses são os principais atos praticados no âmbito da Secretaria de Saúde. Vale frisar que nem toda acusação tem pertinência de ser objeto de uma investigação administrativa. Portanto, é dever do gestor analisar se o caso em questão é um mero aborrecimento ou uma irregularidade sujeita à aplicação de penalidade administrativa. Em suma, identificar se é caso de gestão ou de correição. Feito essas considerações, é importante destacar que o PAD acarreta um custo elevado aos cofres públicos. Por exemplo, com a remuneração dos servidores exclusivos para o trabalho correcional, a manutenção da infraestrutura adequada para as oitivas, publicações das portarias em diário oficial, nos casos de aplicação de penalidade, de suspensão e ou demissão do servidor, dentre outros gastos. As inconsistências mais frequentes identificadas nas comunicações e denúncia no âmbito desta Secretaria de Saúde refere-se à ausência de monitoramento das licenças médicas e das licenças para tratos de interesse particular do servidor, por parte da chefia imediata. O que significa? Eu vou exemplificar mais adiante.
a deficiência no fluxo de comunicação de férias e os problemas na comunicação entre o setor de RH e a direção dos hospitais, entre as gerências nas unidades. Para exemplificar, eu trouxe um caso aqui específico, né, que antes de ser instaurado um procedimento, é importante que o gestor identifique efetivamente se o servidor realmente, de fato, cometeu aquela infração, a fim de se evitar que o Estado tenha um gasto vultoso desnecessariamente. Por que eu estou falando isso? Porque acontece muito aqui no âmbito da Secretaria de Saúde em se encaminhar um requerimento solicitando a abertura de um processo administrativo de um servidor. Vou exemplificar aqui como sendo um abandono, certo? Por mais de 30 dias, quando, na verdade, esse servidor estaria em gozo de férias, né? Então, se realizou, foi motivado a máquina pública para se instaurar um processo administrativo disciplinar, foi efetivado o bloqueio e tomou todos os procedimentos necessários, solicitando aos departamentos a documentação para fundamentar a instauração do processo administrativo disciplinar. Posteriormente, comprova-se que ele não faltou ao serviço durante o período comunicado, e sim estava apenas de gozo de férias. Quando não houve a observação que ele estaria de gozo de férias, evidenciou-se aqui uma comunicação de uma apuração inconsistente, desnecessária, né, que poderia ter sido evitado pelo gestor se tivesse a cautela, né, de observar que o servidor não teria faltado às suas atividades, e sim estava de gozo de férias. O que deve ser reprimido e que tem que ser observado pelos gestores a fim de se evitar a abertura de processo desnecessário. Para isso, a Secretaria também, paralelamente, criou um manual de capacitação, de orientação, um manual de orientação onde está vinculado pelo SEI, tá certo? E foi divulgado pela DGMOB. Se vocês, assim, preferirem, quiser ter acesso a esse caderno de orientação, onde disciplina todo o trâmite de como tem que ser processado inicialmente, desde o preenchimento da SAIF, os encaminhamentos necessários, seria importante que os gestores tomasse conhecimento, e a gente tem divulgado através de reuniões diretamente no hospital, essa gerência tem feito algumas reuniões apresentando o caderno de orientação, e ele está disciplinado no SEI 23 000 117 89 000061 /2021 dígito 84. Eu vou disponibilizar o SEI para que vocês tenham, quando quiserem, eu vou colocar aqui no chat, para que, se vocês quiserem ter alguma dificuldade e tirar dúvidas, ele vai estar disponibilizado para vocês aqui o número do SEI. Passando mais adiante, eu vou falar do organograma do PAD, especificamente, né? Vamos adentrar. Ele foi instaurado, fez a portaria de instauração, começa a instrução processual. Com a instrução processual, feita a portaria, publicada, encaminha-se para a comissão, e aí vai começar a instrução processual, que é a ata, aí a comissão vai ser responsável por fazer a ata de instalação, posteriormente vai fazer a comunicação do início dos seus trabalhos, e vai fazer a notificação, certo? Aí vai fazer a notificação, vai ter a produção das provas e o interrogatório. Ele também, passado o interrogatório, aí a comissão vai decidir se indicia ou não indicia, diante do que foi colhido no bojo processual da instrução. A comissão vai ver se vai opinar pelo indiciamento ou pelo não indiciamento do servidor imputado. Se indiciar, vai fazer o termo de indiciamento, o imputado vai tomar ciência
e aí ele vai ser citado para apresentar a defesa escrita. Quando ele é citado para apresentar a defesa escrita, ele tem um prazo de 10 dias para apresentar. Se houver mais de um imputado, essa defesa ela passa a ser de 20 dias. Certo? Feito a defesa, a comissão vai lavrar o relatório, que é a última fase dos trabalhos da comissão. É o juízo preliminar sobre a responsabilidade ou não do imputado. Então, diante da colheita das provas realizada na instrução processual, a comissão vai fazer seu juízo de convencimento sobre tudo que foi colhido durante o decorrer da instrução processual. E aí ela vai opinar sobre a responsabilidade ou não do imputado. E vai submeter sua decisão à autoridade instauradora, que é a autoridade julgadora, que no caso aqui dos pares é doutor Caio. Então, no julgamento, doutor Caio vai ou confirmar a decisão que foi ofertada pela comissão, formulada pela comissão, ou ele pode converter o feito em diligências e solicitar novas diligências para formar seu convencimento, ou também, de forma fundamentada, pode decidir de forma diversa do que a comissão propôs. A autoridade julgadora ela não fica adstrita a acolher integralmente os termos do relatório proposto pela comissão. Ele é autônomo e tem autonomia para decidir o processo da forma que ele achar que deve julgar. É importante observar, agora aqui no desfecho do processo administrativo disciplinar, segundo Dr. José Armando da Costa, em seu entende, né, foi observado por José Armando, que o relatório final possui 3 funções importantes. E eu concordo quando ele diz que tem essas 3 funções importantes. O relatório da comissão, ele tem uma função informativa, né? Significa que é o dever de constar na peça derradeira dados e elementos suficientes para a autoridade julgadora compreender o desenrolar dos fatos sobre investigação. Então, a comissão tem o poder, no seu relatório, tem o dever, na verdade, de informar a autoridade julgadora tudo a peça, tudo que consta, os elementos suficientes para que a autoridade julgadora confirme ou não o que está sendo proposto pela comissão. Esse relatório também tem que conter a função opinativa. Tem-se que o relatório deverá trazer no seu bojo a sugestão das melhorias que os órgãos poderão adotar, a fim de evitar a ocorrência de novas irregularidades da mesma natureza. Certo? Ele pode opinar também, a comissão tem o dever de opinar. Por fim, a função conclusiva diz respeito à obrigatoriedade da comissão processante se posicionar de forma clara, categoricamente quanto à ocorrência ou não da irregularidade sobre a apuração, e quanto à inocência ou não dos servidores envolvidos, sugerindo, inclusive, a pena a ser aplicada nos casos de responsabilidades desse agente. Isso está previsto, eu tirei essa afirmação do Manual de Processo Administrativo da CGU de 2019, às folhas 273. Bem, pessoal, é importante que quando a comissão faça o relatório, ela especifique bem e evidencie bem as provas colhidas e demonstre de forma clara, consistente, efetiva, que de fato ocorreu ou que de fato não ocorreu o tipo atribuído ao agente público, né? A fim de se evitar que se faça uma injustiça em relação a uma aplicação de penalidade indevida, né? Então, a comissão tem a obrigação de ter cautela quando se fizer o relatório, quando fizer o relatório, para colher as provas materiais de forma fidedigna
e realmente trilhar seu posicionamento de acordo com as provas que existem no processo. Não criar subterfúgios ou argumentações inexistentes no bojo processual. Tem que ter cautela para fundamentar suas decisões, para respaldar a autoridade julgadora no seu posicionamento. Pronto. O que eu tinha para falar a respeito de processo administrativo disciplinar foi do trâmite, né, da legislação, dos princípios adotados, do procedimento como um todo, e eu espero ter esclarecido para vocês aí, que tenha ficado de forma clara, né, a importância do processo administrativo disciplinar na administração pública. É isso, eu encerro minha apresentação. E se alguém tiver alguma dúvida a formular, estou aqui à disposição para esclarecer qualquer possível dúvida existente. Alguém quer formular alguma pergunta? Obrigado a todos pelos elogios. Já vejo que ninguém está querendo fazer nenhuma pergunta. Eu vou encerrar a apresentação, tá?